Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva. Vamos de mais uma história de Resident Evil 3 Remake, né, aí do canal do Sandman. Gosto muito dos resumos dele, sempre tá de parabéns aí. Isso é muito importante eu deixar bem destacado aqui nesse vídeo, porque eu imagino o trabalho que deve dar. Ele tem que não, é claro, né, ele joga e não só joga, mas como ele faz as pesquisas, então eu realmente acho assim que deve ser um trabalho surreal fazer um vídeo como esse. Então realmente eu gosto muito dos vídeos dele, bem explicado, bem resumido, dá pra entender. Pessoas leigas como eu sempre conseguem dar aquela entendidazinha, mesmo que seja assim superficialmente, mas eu consigo entender, né? Porque eu não sou apenas leiga, eu sou burra mesmo às vezes, sabe, gente? Mas enfim, vida que segue. E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, galera, peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, indiquem, isso é muito importante, ajuda bastante aqui no crescimento. E vocês também podem me ajudar se tornando um membro, beleza? E vamos que vamos para nossa história de hoje. Fala aí, galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez, e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo pro quadro Por Dentro da História, e dessa vez, como vocês já puderam ver no título do vídeo, o jogo é o remake clássico do Resident Evil 3, mas antes de iniciar a história eu preciso passar algumas informações preliminares com relação a esse vídeo e ao jogo. Primeiro que eu tô trazendo esse vídeo antes do remake do Resident Evil 2, porque as primeiras horas desse jogo aqui se passam antes do Resident Evil 2, não que tenha uma relação muito grande a história entre esses dois jogos, mas eu preferi fazer assim. E segundo é que até a data da postagem desse vídeo, tanto o Resident Evil 2 quanto o Resident Evil 3 Remake não substituem os clássicos no cânone da série. Eles se tratam apenas de uma reimaginação, uma repaginada na história dos clássicos com algumas variações. Então, para todos os efeitos, encarem como se fosse um spin-off ou um universo alternativo. Terceiro, eu vou narrar os fatos conforme aquilo que eu já pesquisei e entendi da história através de files, cutscenes e etc. Pra quem já é antigo aqui já sabe como o quadro funciona, eu vou falar toda a história, os finais, inimigos e tudo que o jogo tem direito. Explicações dadas, bora pra mais um Por Dentro da História. Top, gente, top. O canal do cara é sensacional. A história se passa na cidade de Raccoon City, cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. Atualmente o ano é 1998 e se passa alguns meses após os eventos da mansão Spencer, onde os sobreviventes do grupo de elite Stars foram Brad Vickers, Barry Burton, Rebecca Chambers, Chris Redfield e Jill Valentine. Naquela ocasião, eles descobriram uma conspiração que envolvia uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, a Umbrella, e diversos setores da sociedade, incluindo a polícia de Raccoon City. Um dos vírus criados pela Umbrella se espalha pela cidade e a população rapidamente começa a se transformar em zumbis. A velocidade com que essa epidemia se alastra é algo nunca visto antes. Rapidamente hospitais ficam cheios e o número de doentes aumenta exponencialmente, e em meio a toda essa situação, a desordem se torna inevitável. Saques a lojas, vandalismos, assassinatos fazem parte de um pandemônio, e com isso as ruas são bloqueadas, casas são incendiadas e cada vez mais corpos são amontoados nas ruas. E o culpado por isso, ou a culpada por isso, é a Umbrella. Porém, pouquíssimas pessoas sabem disso. Até então, a empresa tentava manter as aparências junto à opinião pública, enviando um grupo tático de mercenários contratados para salvar as pessoas da cidade. Só que por trás dos holofotes, ela arquitetava um plano de queima de arquivo. Para isso, ela criou uma arma biológica, dentre outras várias, chamada de Nemesis. Essa criatura seria enviada para perseguir os membros da STARS localizados na cidade. Ela era controlada através de um parasita que ficava no seu cérebro. Atualmente, os dois membros da STARS que estão na cidade são Brad e Jill. Jill, após os eventos da mansão, estava obcecada em tornar público o que ela e seus companheiros viveram. E por estar tão empenhada nisso, ela acabava algumas vezes tendo pesadelos com tudo aquilo que ela vivenciou. Muitas vezes viu seu próprio corpo definhando diante do espelho como se ela fosse se tornar um zumbi. Ela havia sido afastada pelo chefe da polícia, Brian Irons, e a partir daí passou a conduzir uma investigação que iniciou no dia 25 de setembro e, segundo seu planejamento, ela pretendia sair da cidade no dia 30 de setembro. Faltavam apenas 3 dias para isso. Por volta das 8 horas da noite, ela recebe uma ligação desesperada do seu amigo Brad, que diz para ela sair imediatamente de casa. A conversa é interrompida com a chegada de Nemesis, que quebra a parede do seu quarto. Ele persegue Jill por todo o prédio, mas mesmo assim, com todas as dificuldades, ela consegue despistar a criatura. E do lado de fora, ela encontra Brad e vê todo o caos formado. Brad diz que a única coisa que ele sabe sobre a criatura que a atacou agora há pouco é que ele está atrás dos Stars que estão na cidade.
Brad e Jill tentam escapar da cidade, mas a dupla acaba encurralada por alguns zumbis e Brad acaba ferido no braço. Coitado. Por ter experiência com situações desse tipo, Brad já estava convencido do seu fim e por isso pede que Jill siga sozinha enquanto ele segura a porta. Coitado. Ela segue e é contactada por um piloto de um helicóptero que orienta que ela vá para o telhado de um prédio. No caminho, ela tenta recrutar um homem chamado Dario Rosso para que ele saia da cidade. Em vez disso, ele acha que ela está interessada em seu esconderijo e se tranca dentro de uma espécie de container. Jill segue adiante e encontra o piloto do helicóptero, que em seguida é atingido por Nemesis, causando assim a queda dele. Em seguida, ele parte para cima de Jill, que usando um carro se joga contra ele, mas mesmo assim Nemesis resiste. Jill acaba sendo salva por um mercenário enviado pela Umbrella para salvar os civis da cidade. Ele conta sua missão. Inicialmente ela se revolta porque sabe que a Umbrella foi responsável por tudo isso, mas Carlos avisa que é só um mercenário contratado e que fica a cargo dela se confia nele ou não. Carlos conta também que eles estão levando sobreviventes até uma estação de metrô e lá ela encontra Mikhail, que é o chefe dele, e Nikolai, que também trabalha para a Umbrella. Os mercenários da Umbrella estão sofrendo muitas baixas e por isso Carlos pede a ajuda de Jill. Eles precisam ligar a energia de uma torre para que possam sair de metrô. Ela aceita ajudar e no caminho até lá ela encontra um mercenário chamado Murphy. Esse cara foi condenado à prisão perpétua por ter matado 20 pessoas que, segundo em um file encontrado, foram responsáveis pela morte do seu irmão. A Umbrella o chamou para que participasse da missão em Raccoon City e ele aceitou. Em algum momento ele acabou machucado, mas segundo ele, seu ferimento não havia sido causado por um zumbi. Antes que ele pudesse falar qualquer coisa, Nikolai atira na cabeça dele dizendo que ele estava infectado. Jill fica revoltada com a ação e Nikolai a acusa de ter o coração mole e por isso seu grupo está tão reduzido. Ele vai embora e Jill segue para a estação e na estação o local foi completamente tomado por um amontoado orgânico e logo ela se vê em uma infestação de criaturas sanguessugas modificadas pelo T-Vírus. Essas criaturas são originadas de pulgas infectadas com o T-Vírus. Se reproduzem introduzindo suas crias em humanos. Jill encontra alguns corpos que parecem terem sido parasitados por essa criatura. Em pouco tempo ela também se torna uma vítima e é agarrada por um Deimos, que é o nome desse inimigo. As crias do Drain Deimos logo começam a afetá-las, mas com base em um arquivo sobre um relato de uma pessoa que sobreviveu a esse ataque, ela descobre que a erva verde tem capacidade de fazê-la vomitar e expelir as criaturas, e assim ela faz. Dando continuidade a seu objetivo, ela religa a energia e na volta é perseguida por Nemesis mais uma vez. Depois de despistá-lo, ela reencontra Carlos e junto dele Nikolai, que mais uma vez mostra sua insatisfação em ver Jill junto deles. Em seguida eles percebem que Nemesis está no encalço dela. Ela sabe que o monstro está atrás dela e caso ela fuja pelo metrô, Nemesis pode colocar a vida de todos que estão lá em risco. E por isso ela resolve afastá-lo o mais rápido possível. Essa fuga a leva até os esgotos da cidade. Lá ela encontra mais evidências que incriminam a Umbrella. Um cientista da empresa estava trabalhando em uma arma biológica chamada de Caçador Gama ou Hunter Gama. Ele possuía um gene de sapo e tinha a capacidade de engolir a sua presa inteira, como já havia feito algumas pessoas. Porém, essa criatura tinha uma falha. Quando ele abria a boca para comer, ele deixava exposto seu ponto fraco e por esse motivo a Umbrella descartou esse projeto, mesmo a contragosto do criador desse Hunter. Ele continuou seus experimentos após subornar o responsável pelo tratamento dos esgotos e em pouco tempo eles se multiplicaram no lugar e passaram a habitar ali. Depois de sair do lugar, Jill mais uma vez encontra Nemesis, que agora a persegue com um lança-chamas. No topo da construção eles se enfrentam e Jill consegue derrotar o inimigo. Ela segue mais uma vez seu caminho e encontra um velho amigo, Robert Kendo, dono de uma das principais lojas de armas da cidade. Jill diz que eles estão tirando as pessoas da cidade pelo metrô e pede que ele a acompanhe, porém, ele diz que não está em um bom momento e diz que dará o seu jeito de fugir da cidade. Ele se despede dela e diz a localização de uma chave para que ela encontre uma rota alternativa. Não entendi. Mais uma vez Nemesis surge e continua a lançar ataques contra Jill. Carlos, pelo rádio, diz a Jill que tem um plano para atrasar o monstro e o atrai até um posto. E usa uma mina Claymore para fazer com que Nemesis... Peraí. Pra poder o Kokimoto aparecer aqui no vídeo também, né? Aparecer assim a voz dele. Ele tava me explicando sobre a filha dele no 2, porque eu já reagi ao 2. Nesse caso aqui, esse vídeo ele foi feito antes do 2, porque eu creio que o Sandman tá, assim, ele utiliza a linha do tempo e não a linha do jogo. Não é isso, Antônio? É. E aí, agora que eu me toquei, né, no caso da filha dele, né, que ele faz... Que, na verdade, é aquela menina lá que do final, né, do 2. Não, tá confundindo. Tô confundindo, então. O Leão encontra ele, aí ele tá com a filha dele mordida.
É por isso que ele não vai, que até então ele não sabia o que fazer com ela. Ah, Mas no 2 ele acaba dando um fim ao sofrimento dela, né? ah, sim. Ah, eu tô confundindo com aquela Então, outra menina lá, que era filha dos médicos lá, né? isso aí é Enfim, outra. já é outra história, eu que tô confundindo mesmo. Ah, tá. Caraca, bicho. É isso que é bacana no jogo, né? Se passa paralelamente, porém, claro, né? Como ele falou no começo do vídeo, no caso do Sandman, né? Não tem uma relação direta, mas as coisas elas acontecem paralelamente, claro, né? O mundo é gigante, né? O que acontece aqui agora é diferente do que acontece em outro lugar nesse mesmo momento. Mas enfim, muito top. Bora atingido continuar. e em seguida atira contra o tanque de combustível, causando uma explosão ainda maior. A dupla finalmente consegue chegar até o metrô. Carlos diz que não irá com ela, pois ainda tem a sua missão. Ela ouve Mikhail mandando ele e outro soldado chamado Tyrell para encontrar um cientista do alto escalão da Umbrella chamado Nathaniel Bard, que estava em posse de uma vacina para o vírus. Lá pelas 2 da manhã do dia 29 de outubro, ela ouve uma conversa entre Mikhail e Nikolai, onde Nikolai questiona a possibilidade de Nathaniel estar vivo. Esse interesse desperta a desconfiança de Mikhail, que acha estranho Nikolai se interessar por alguém além dele, e ainda sugere que Nikolai tenha algo a ver com a morte de um grupo de soldados da UBCS que foi emboscado por zumbis ao encontrar uma porta trancada. Aqui eu abro um parênteses aqui que para... eu fiquei na dúvida com uma coisa. Dúvida não, é mais uma curiosidade. Como é o nome da atriz? Não sei se vocês... Claro, vocês devem lembrar, né? Do filme do Resident Evil, que tem aquela atriz Mila... Ou é Mila? Mila, eu não sei como é que fala o sobrenome dela, se é Jovovich ou Jovovich. Mas enfim, ela foi modelo pra essa personagem? Não, Cara, não. essa personagem, ela deu uma olhada aqui. Deixa eu voltar um pouquinho o vídeo. Curiosidade, Deixa eu o só 2, voltar. o 3, né, eles são baseados em face models, né, que são pessoas que modelos, né, que vendem a sua face para vários tipos de trabalhos, né. Uhum. A atriz dessa aí, atriz não, vamos dizer assim, a face model, né, Aham. ela é russa. Quando estreou o jogo, ela jogou o jogo. Tipo assim, ela não tem relação diretamente com o jogo, né, mas ela Aham. soube que é a cara dela, e até hoje ela faz live por causa disso. Pô, cara, que legal, né? Tu já pensou? Tipo, eu tô aqui... Porque ela trabalha com isso, né? Ela vende a Não, ela imagem... eu pensei que tu ia falar com live. É. Live ela começou depois. Não, ela vende, vamos dizer assim, né? Vende o rosto dela pra servir de modelo pra certos personagens, não é isso? E aí, aí tipo assim, só que ela não tem um contrato específico pra fazer um personagem específico, não é isso? É como se a pessoa vendesse fotos, entendeu? Ela vende fotos, E aí, a partir pra que daí... vão usar ou não cabe ao... como é que se diz? Aos tá. direitos dela, entendeu? Entendi. Isso é muito Ela vende pra uma empresa, a empresa foi contratada pela empresa de direito de Resident, né, Capcom. Aham. Isso acontece já com muitos jogos agora da Capcom, tipo, do 2 foi assim também, tem os face models. Caraca. Eu voltei aqui pra 8:19, porque ela, na hora que ela tá ouvindo os dois conversando, cara, ela dá uma olhada que é igualzinha. É que me lembrou muito, assim, não vou dizer que é igualzinha, né? Mas me lembrou muito a atriz, né? Só com a exceção aí da cor dos olhos. Mas me lembrou muito a atriz, por isso que eu parei o vídeo pra perguntar, Houve uma né? conversa entre Quer ver? Mikhail Deixa e eu ver Nikolai, aqui, onde qual Nikolai é? questiona a possibilidade de Rapidinho, que Nathaniel ela vai dar uma estar olhadinha. vivo. Esse interesse desperta a desconfiança de Mikhail, que acha... Ó, aqui em 8:28. Caraca, bicho! Ficou muito igualzinho, assim, a atriz. Eu olhei assim e digo, não, deve ter alguma relação. Caramba. E assim, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu lembro bem pouco dos filmes. E eu não lembro... Na verdade, eu nem lembro se eu assisti todos. Eu acho que eu não assisti todos, mas eu lembro que eu assisti alguns no cinema. Então, nossa, na época que saiu, assim, foi muito... foi uma reviravolta, né? Porque foi um dos filmes, né? Um dos primeiros filmes a fazerem, assim, referência mais direta, com uma coisa, assim, mais elaborada, né? Em relação a algum jogo específico, né? Como é o caso do Resident Evil. Bora lá, né? estranho Nikolai se interessar por alguém além dele. E ainda sugere que Nikolai tenha algo a ver com a morte de um grupo de soldados da UBCS que foi emboscado por zumbis ao encontrar uma porta trancada. Aqui eu abro um parênteses para relembrar um evento que aconteceu em outro jogo, o Operation Raccoon City, que mostra exatamente o Nikolai trancando alguns soldados e deixando eles à mercê dos zumbis.
Continuando a história, Nemesis surge mais uma vez e persegue Jill, e ao tentar fugir, ela presencia Nikolai a deixando para trás, dizendo que o monstro não está atrás dele. Nemesis captura Nikolai, que se suicida ao explodir uma C4 e faz com que o trem descarrile. Enquanto isso acontecia, a busca de Carlos e Tyrell os leva até a delegacia de Raccoon City. Lá eles presenciam uma cena onde um policial chamado Marvin estava sendo atacado por Brad e agora transformado em zumbi. Agora eu lembro. Deixa eu dar uma pausa aqui. No 2, esse policial, ele se encontra com o Leon, não é isso? E ele já vai estar mordido. Então é aqui que ele é mordido. Isso. Você vê essa cena no 3. E ele fala isso, né? Ele fala? Aí ele volta um pouquinho. Ah, tá. Como tu falou. A memória de ele tipo, aparece a cena, ele hesita. Ele é mordido porque ele hesita, porque era, entre aspas, ele conhecia, né? Coitado. Enfim, bora lá. A Brad, por isso estava relutante em atirar, mas essa hesitação custou caro. Ele acabou sendo mordido por Brad. Marvin corre para dentro da delegacia e em seguida Carlos e Tyrell vão atrás dele. Dentro do departamento eles não encontram o policial, mas também não faz diferença porque essa não era a missão deles. Eles devem capturar Nathaniel Bard e levá-lo em custódia em vez de resgatá-lo, já que esse cientista conhecia todos os segredos mais obscuros da empresa farmacêutica. O motivo da procura estar sendo na delegacia é que as informações que eles tinham era que ele estava na sala dos Stars. No caminho até lá, ele viu uma criatura chamada de Carnífice ou Licker destroçando 2 policiais, arrancando a mandíbula de um e empalando o outro. Olha lá, depois de resolver investigar a parte da delegacia, Carlos encontra a sala dos Stars e lá ele encontra um vídeo do cientista que diz estar no hospital da cidade. O hospital é o epicentro da contaminação e o doutor está trancafiado em uma sala esperando o resgate. Ele diz que a Umbrella está mandando assassinar todos os pesquisadores e ele é o único que sabe da vacina para curar essa infecção. Após ouvir isso, Carlos acha melhor não entregar a Bard à Umbrella, mas Tyrell diz que essa é uma decisão do líder deles, o Mikhail. Nessa hora, Jill chama pelo rádio e relata todo o acontecido e Carlos tenta ir de encontro a ela. Jill segue até a superfície e vê que Nemesis não só sobreviveu à explosão, como também passou por uma nova mutação, onde ele ficou muito mais agressivo, e após uma luta difícil, Jill vence, mas acaba sendo infectada por Nemesis. Caralho, aí é foda, né? Nikolai assiste tudo e passa a coletar dados do Nemesis em combate. 12 horas depois, Carlos encontra Jill desacordada e infectada. Ele a leva para o hospital para tentar achar uma vacina para a condição dela. Ele a deixa na enfermaria e passa a explorar o lugar. Aqui foi um dos locais onde o vírus foi disseminado. Muitas pessoas com indício de contaminação se internaram nesse local até que atingisse a capacidade máxima do hospital. Os sintomas eram febre, necrose generalizada, delírios e fome exagerada. A partir daí, médicos e enfermeiras também ficaram suscetíveis à contaminação e como não se sabia exatamente como tratar o vírus, os corpos estavam sendo descartados. Mas quem recolhia os corpos era um grupo desconhecido até das enfermeiras, o que tudo indica que era a Umbrella que mandava uma equipe para estudar os casos. A situação só foi piorando até chegar a um ponto em que os médicos e enfermeiras abandonaram os pacientes e se trancaram em um quarto para que não morressem também. A tentativa foi em vão, e o mais impressionante disso tudo é que todo esse caos aconteceu em apenas 4 dias. Carlos, ao explorar o hospital, presencia o resultado do alastramento dessa epidemia, como paredes manchadas de sangue, corpos para todos os lados e muitos zumbis. Carlos consegue achar a localização de Bard, mas quando chega lá, ele o encontra morto com um tiro na cabeça. Bard tinha negócios com algumas pessoas muito importantes em Raccoon City, como por exemplo o chefe de polícia, Brian Irons, e o prefeito da cidade. Além disso, ele descobre que a Umbrella tinha planos de apagar todas as evidências da sua relação com o vazamento do T-Vírus. Após ver o vídeo, ele encontra a vacina mencionada pelo doutor e aplica em Jill. Em seguida, Tyrell aparece e liga a TV e mostra que o governo declarou irreversível a situação de Raccoon City e ordenou a destruição da cidade por meio de uma ogiva nuclear. Carlos diz a Tyrell que existe uma vacina para essa doença e que caso ele consiga provar, talvez eles impeçam o ataque. Ele sai e algumas horas depois, Jill acorda. Bastante surpresa por já ser 1º de outubro. 3 dias já se passaram desde que ela passou a ser seguida por Nemesis. Mas algo que deixa ela mais perplexa é a notícia de que a cidade será destruída em poucas horas. Ainda no hospital, ela encontra Tyrell, que diz que Carlos está tentando entrar em contato com o governo sobre a vacina. Jill segue e acaba encontrando as instalações subterrâneas da Umbrella. Atualmente se tem conhecimento de 2 estações, a Nest 1 e Nest 2. Nessa aqui são testadas vacinas e são criadas armas biológicas.
Na exploração dessa instalação, ela encontra relatórios de Nikolai, que vinha analisando o comportamento de Nemesis e Jill há algum tempo. Ele estava coletando alguns dados de combate da criatura e relatou tudo aos seus superiores. Jill vai junto de Tyrell tentar encontrar Carlos, mas Nemesis tenta impedir e acaba matando Tyrell. Depois de fugir da criatura, Jill consegue sintetizar uma vacina, mas, mais uma vez, ela acaba tendo que enfrentar Nemesis. Após Nikolai roubar dela a amostra e lançá-la em uma arena, a luta termina com Jill derrotando Nemesis, contando com a ajuda de Carlos, que despeja ácido no monstro. Quando tudo parecia resolvido, Nikolai e Jill têm um diálogo interrompido mais uma vez por Nemesis, que está em uma forma grotesca. Nossa, que sotaque lindo. Novo toda hora. Que porra é essa? Have you ever seen anything so incredible? The data on this would be worth millions. But, you know how it is. City's about to explode, and you can't put a price on life. Good luck! Jill manda que Carlos recupere a amostra da vacina de Nikolai, enquanto ela tenta dar um fim definitivamente ao seu inimigo. Para isso, ela usa uma arma laser que destroça Nemesis. A partir daí, ela vai ao encontro de Carlos e o vê desacordado. Em seguida, é atacada por Nikolai, que destrói o antídoto, dizendo que o seu contratante mandou que ele destruísse a Umbrella. Em seguida, Carlos inicia uma luta com Nikolai e consegue agarrá-lo. Ele pede que Jill atire, e apesar de estar relutante com a possibilidade de atingir Carlos, ela também dispara, atingindo ambos, mas não de forma letal. Ela e Carlos usam o helicóptero para sair da cidade e veem de cima a destruição de Raccoon City. Eita porra! Com relação aos finais, o jogo meio que possui um final alternativo. Pra falar a verdade, tá mais pra uma cena de game over, porque se no momento da luta contra o Nikolai, se a Jill não disparar, o Nikolai vai matar tanto ela quanto o Carlos, e é um final totalmente imprevisível, mas que aparece aí pra vocês a título de curiosidade. Houveram algumas alterações de alguns inimigos em relação ao original, e agora eu vou comentar todos os inimigos do jogo, começando pelo inimigo padrão, o zumbi, que é resultado das pessoas que tiveram contato com o T-vírus. Ter contato com sangue, ser mordido ou arranhado torna as pessoas contaminadas, mas algumas pessoas são mais suscetíveis que outras, ou seja, a velocidade com que os sintomas aparecem varia de pessoa para pessoa. A própria Jill menciona em um arquivo que acha que só não se infectou por conta do período de incubação, que nela pode ser mais longo que o normal. Inclusive no começo do jogo ela se vê como um zumbi, como se aos poucos fosse se transformando. O cachorro. Frequentemente em quase todos os jogos da série ele está presente. Aqui são cachorros da raça Rottweiler que foram infectados com o vírus. Licker, ou Carnifice. Não há muitas informações sobre a origem do Licker nesse jogo aqui, mas se pegarmos o conceito existente em outros jogos, o Licker é uma mutação do zumbi tradicional. Ele se torna cego, porém com outros sentidos bem mais aguçados. Hunter Beta é uma arma biológica letal criada pela Umbrella, foi feita com base em DNA de répteis misturado a DNA humanos, são extremamente perigosos e usam suas garras afiadas como principal forma de ataque. Podem se esquivar e saltam longas distâncias. Hunter Gamma foi um projeto descartado pela Umbrella, foi feito com DNA humano e DNA de anfíbios. O motivo do descarte da criatura é que, apesar de ser bastante inteligente e poder engolir suas presas com uma bocada só, o Hunter Gamma expõe o seu ponto fraco assim que ataca, ficando totalmente vulnerável. Deimos. Assim como o Licker, não há tantas informações sobre a origem desse inimigo. No Resident 3 original, eles eram originários de artrópodes que foram contaminados com o T-vírus. Eles infectam a vítima através da garganta e implantam seus filhotes que crescem no estômago da vítima.
Em pouco tempo a pessoa tem o abdômen rompido por novas criaturas e o nome Deimos vem da mitologia grega, que Deimos era a representação do pavor. O Pálido. Esse inimigo ele é novo no jogo, ele até que existia nos clássicos, era o famoso zumbi peladão, mas aqui eles deram um novo conceito ao inimigo, atribuindo uma característica nova, que é a regeneração. Eles também são bem mais resistentes que o zumbi básico também. E para encerrar, o garoto propaganda do jogo, o Nemesis, que é um tirano, porém mais inteligente que as outras versões vistas anteriormente. Lindão. Nemesis teve um parasita implantado no seu cérebro que permite que ele seja controlado. É capaz de usar diversos tipos de armas, traçar estratégias e sobreviver a diversos tipos de ferimento. Como vocês já estão acostumados, vamos agora às curiosidades. A música que toca na cafeteria no começo do jogo é a música dos créditos de Resident Evil 2. Talvez muita gente não tenha notado isso. Por falar em música, a música que toca na Safe Room também é a música do Resident Evil 3 de PlayStation 1. Na demo do jogo tem um pôster do próprio jogo Resident Evil, que muito provavelmente é uma referência ao pôster de Resident Evil 4 que tinha na versão de Play 1. Além desse, existe um pôster que faz menção a alguns filmes clássicos, como por exemplo Exterminador do Futuro, Alien e Parque dos Dinossauros, ou pelo menos foi isso que eu achei. Uma das coisas mais legais com relação à jogabilidade que foi trazida no Resident Evil 3 foi a volta da esquiva clássica da Jill. No Resident 3 original tem uma cena no laboratório da Umbrella que você tem que descobrir a senha no computador e para isso é preciso assistir um comercial de TV onde existiam 3 possibilidades de senha. Eram Safe Spring, Adravil e Aquacure. No remake eles fizeram uma referência colocando essa mulher da propaganda em trajes bem menores e abaixo do pôster dela também tem um número e esse número é uma senha para um cofre. Isso é descoberto em um file de um jogo onde o dono do cofre a chama de rainha. Se você atirar no container do Dario Rosso, o cara lá do começo do jogo que se tranca no container, vai surgir um diálogo adicional onde ele diz que vai processar a Jill e que o cunhado dele é advogado. E pra encerrar tem um easter egg do Mega Man na loja de brinquedos. Muita gente não vai entender o motivo do Mega Man possuir essas feições estranhas e estar amarelo e carregando uma arma em vez da Buster. O motivo disso é que esse já foi o visual em uma das capas do Mega Man do Nintendinho. Inclusive essa foi eleita como uma das piores capas de jogos de todos os tempos. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo que eu farei será do Resident Evil 2 Remake. Eu vou correr para encerrar essa saga até o fim do mês. E para esse mês de maio eu vou iniciar uma maratona de vídeos referente ao Resident 2 e Resident Evil 3. Um grande abraço a todos, valeu e fui! Muito bom, gente, maravilhoso, né? Adorei a história, bem nostálgica. Essa relação com o 2 também fica bem bacana. Tá muito legal, gente, o jogo. Eu realmente, assim, não é o tipo de jogo que eu jogo, porque eu não consigo jogar sozinha. Eu sou muito tapada para alguns tipos de jogos, e esse aqui também não é a minha vibe, né? Assim, pra jogar, pra assistir, eu adoro, mas pra jogar, né? Eu gosto muito do jogo, é maravilhoso, mas eu não consigo jogar porque eu sou burra. Aí não dá. Aí não dá, gente. Falei no vídeo, claro, no vídeo sobre do Sandman do Resident Evil 2. Falei no vídeo pra vocês que, no caso, eu só joguei Resident Evil no Play 1. Né? Então, tipo, eu tinha o Play 1 e aí eu cheguei a tentar jogar, mas assim, não é realmente, eu não consegui, é bem difícil, gente, bem difícil mesmo, o jogo não é muito simples, não. Não sei esses agora, mas pelo menos na época, era assim, pra mim era impossível. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.